Ô, turminha, Dusk Golem veio mais uma vez a público, cara. Dessa vez veio trazer mais outro rumor para alimentar mais ainda essa questão de rumores na nossa cabeça sobre a franquia Resident Evil, né? Ele também não é só conhecido por Resident Evil, também é conhecido por Silent Hill. Vaza várias paradinhas aí sobre essas duas franquias, mas a bola da vez é Resident Evil. Tem vários detalhezinhos que ele revelou nesses novos rumores. Vou passar eles aqui para vocês, beleza? Então vem comigo. Eu sou o Elias, deixa o like, se inscreve, bora saber desses detalhes. Então, galerinha, vocês sabem aí que tem vários rumores sobre o Resident Evil 9, né? Ele está em desenvolvimento, inclusive há alguns meses atrás a Capcom já confirmou isso durante um evento, né? E através do Koshi Nakanishi, que é o cara envolvido por trás desse desenvolvimento desse novo game numerado, que foi um cara que também trabalhou em Resident Evil 7, por exemplo. Foi confirmado através dele também que a Capcom está trabalhando um novo título da franquia, e isso quer dizer que se é um novo título, exatamente é um jogo novo, então provavelmente é Resident Evil 9, dando sequência direta ali ou não, né, a Resident Evil Village, que foi aí um sucesso de vendas, né, é até hoje, inclusive tem até para celulares agora, os iPhones aí conseguem rodar os Residentes aí da Capcom, né, não conseguem rodar muito bem, mas eles tentam rodar, mas isso só nos dá um vislumbre aí de como a franquia vem crescendo cada vez mais, né, galera. E o Dusk Golem, galera, ele falou que o desenvolvimento do Resident Evil 9, ele infelizmente teria sido adiado para o final ali entre 2025, pegando o 2026 ali mais ou menos. Ele disse que esse adiamento provavelmente é em decorrência dele ter afirmado que a Capcom tá trabalhando em Resident Evil 0, Resident Evil Code Veronica, os remakes, né, desses próximos jogos aí tão aclamados aí de épocas e épocas passadas. Então, galera, talvez o renove, segundo o Dusk Golem, fique aí pro final de 2025, pegando 2026. Mas claro, isso aqui tudo que eu vou listar para vocês aqui comentar, tudo isso aqui é basicamente rumor, tá? Levem assim, vamos esperar a Capcom aí se pronunciar e confirmar se alguma dessas coisas são verdade ou não. Então, turminha, vocês sabem que Resident Evil é uma das franquias mais populares da Capcom, onde teve o primeiro jogo lançado ali para o PlayStation 1 ainda, e diversas outras plataformas, no longínquo tempo ali de 1996, mais exatamente 22 de março daquela época. E informações aí recentes, né, revelam pequenos detalhes, cara, sobre esses rumores da franquia aí. É o seguinte, Dusk Golem disse que os remakes aí de Resident Evil Code Veronica, que é um game aclamadíssimo, muita gente espera remake dele até hoje. Eu sou uma pessoa que eu joguei muito esse jogo e aguardo um remake desse jogo tão aclamado. E o outro é o Resident Evil 0. Cara, o Resident Evil 0, ele é um pouquinho controverso, porque vocês sabem bem, quem viveu naquela época lá dos anos 90, sabe que o Resident Evil 0, ele foi um pouquinho polêmico, né? Ele dividiu um pouquinho a comunidade pelo fato da Capcom ter retirado a partir desse jogo aquele baúzinho onde você poderia pegar ou deixar certos itens para abrir espaço de inventário durante a campanha do game, né? Então, por causa desse pequeno detalhe, essa pequena removida desse item importante durante a franquia, isso dividiu um pouco a comunidade e por isso o jogo não foi tão bem recebido. Mas sim, é um game super importante, tem a ver com a lore do jogo, tem a ver com a história, com o enredo, então ele tá inserido ali naquele meio, assim como o Resident Evil Code Veronica. Então são dois remakes assim que muita gente quer ver nos tempos atuais rodando nesse motor maravilhoso da Capcom, que é o Re-Engine, né, galera? Só que, galera, nesse novo rumor lançado pelo Dusk, existe um detalhe ali que pode ser um pouquinho complicado. A gente teve aí o Resident Evil 4 Remake, que foi um excelente jogo, muito bem recebido por todo tipo de público, tanto o público que joga quanto o público que é gamer e é crítico também. Ele foi um game com gráficos maravilhosos, mas não só isso que transformou ele numa estrelinha dos remakes da Capcom, mas sim a expansão, o tempo que a Capcom dedicou para expandir a história do game. Isso foi muito interessante, foi muito bem recebido, todo mundo curtiu, inclusive eu também curti muito isso que a Capcom fez no Resident Evil 4 Remake. E o Dusk Golem disse que os novos remakes, eles não vão ser tão ambiciosos quanto o projeto de Resident Evil 4 Remake. Mas lembrando, isso é só rumor, tá, galera? Isso não é confirmação nenhuma. Mas assim, isso já começa a nos dar um leve pé atrás, porque se eles não vão dedicar gente suficiente ou demanda suficiente ou financeiro suficiente para que os projetos sejam bons e consigam bater os games anteriores, consigam tanto em vendas quanto em gente jogando, cara, na minha opinião, então não deveria
deveria ser feito, né, cara? Porque assim, cada novo projeto tem que ser ambicioso tanto quanto foi o último. Porque se você quer manter a franquia ali em cima, se você quer manter a galera jogando o teu jogo, cara, o último jogo, ele não tem que ser maior do que o que vai vir depois. O outro que vier em seguida tem que ser maior do que o foi o anterior. Pelo menos eu penso assim, né? E eu acredito que tem muita gente que também pensa desse jeito, né? Que o que vem depois tem que ser melhor do que o anterior. E aqui vem 2 detalhes muito importantes. Quem tá desenvolvendo o Resident Evil Code Verônica é um time principal da Capcom, ou seja, é o time 1 de desenvolvimento, que foi aquele time que trabalhou em Resident Evil 2 Remake e o Resident Evil 4 Remake, que simplesmente amassaram, né, cara? Simplesmente fizeram coisas maravilhosas. O Resident Evil 2 Remake e 4, pra mim, são os disparados, são os melhores. E esses desenvolvedores trabalharam lá. Já no Resident Evil 0, eu já fico com muito pé atrás, porque vocês sabem bem, cara, o histórico aí que tem Resident Evil 3 Remake. Vocês sabem bem o fiasco que foi os caras tentar reviverem a Jill lá da década de 90 e simplesmente largar na mão de 2 estúdios, um estúdio chamado K2 e um estúdio chamado M2. E galera, Resident Evil 0 vai ficar na mão, segundo o rumor do Dusk, do estúdio K2 e do estúdio M2. E cara, vocês sabem bem aí como é que se desenrolou o Resident Evil 3 Remake, né, mano? Então, sinceramente, eu fico com muito pé atrás com esses 2 estúdios aí. Pelo menos eles pegaram o Resident Evil Code Verônica e botaram na mão do time 1 de desenvolvimento. Quanto que o Resident Evil 0, digamos assim, ele não tem menos importância, ele é importante. Mas assim, eu acho que de peso mesmo, o Resident Evil Code Verônica, nessa questão de peso, ele é bem maior que o Resident Evil 0, né, galera? Vai ter gente que discorda, vai ter gente que concorda, mas enfim, opiniões são opiniões, né, moçada? E assim, pra gente terminar esse vídeo aqui, eu deixo um adendo pra vocês aqui. Como ele disse que os jogos não vão ser tão ambiciosos quanto o R4 Remake, eu fico pensando assim, será se eles vão fazer um game com preguicinha? Será se eles não vão querer expandir a história, botar um jogo bem otimizado, botar gráficos melhores, fazer uma paradinha bem moldadinha como foi o Resident Evil 4 Remake? Será se é assim que a Capcom vai produzir esses 2 remakes aí que estão sendo rumorizados, né, cara? Fique esse adendo pra vocês aí. E agora, com certeza, né, claro, no final do vídeo, depois que você assistiu o vídeo até aqui, quero ouvir a opinião de vocês, vamos trocar uma ideia. E é isso, galerinha, espero que vocês tenham curtido o vídeo até aqui. Tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima, galera. Fui!